a lição 115, que diz o seguinte, o título dela: Guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Isso está em Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 4:24, 2. E diz o seguinte, Emmanuel faz o comentário em cima dessa frase: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legislas, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives, onde te encontras, por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E, agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos que as novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Paciência, né? Acima de tudo, né? Temos que ter no nosso caminhar, na nossa jornada, nos nossos passos, né? Então, essas recomendações aqui de Emmanuel para nós, né? Que a gente viva a cada dia fazendo sempre o melhor ao nosso alcance. O que é que eu posso fazer hoje? Por mim e pelo nosso semelhante. O melhor que tiver ao seu alcance. Sem medir esforço, sem julgar se a pessoa merece, não merece, se vai reconhecer, se não vai. É fazer a sua parte, né? Fazer sempre o bem, fazer o melhor que tiver ao seu alcance. E ele diz, se a gente administra um trabalho, para a gente ser justo nessa distribuição, né? Nada de apadrinhamentos, nada de, né, aquela coisa assim, vou beneficiar fulano, cicrano, ou porque eu simpatizo mais com A ou com B, mas dá sempre a oportunidade a todos, porque cada um tem seu talento, né? E os talentos muitas vezes estão ali guardados e precisam vir à tona, né? E a gente precisa, olha, a Casa Espírita é uma escola fenomenal. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer visita a um hospital, meu Deus, que aprendizado. Eu nunca tinha ido visitar pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Veja, às vezes é difícil a gente visitar pessoas da família da gente, que às vezes a gente diz assim, eu não estou preparado. E quando a pessoa está, né, num quadro mais difícil, então a gente fica assim com uma expectativa, com medo, com ansiedade, com nervosismo, com um monte de coisa, né? E às vezes a gente diz assim, a gente se acovarda tanto, que às vezes a gente diz assim, deixa eu vou visitar quando estiver em casa. Quem garante que a pessoa vai voltar para casa? E no momento que a pessoa está enfermo, é quando precisa do calor humano. É quando precisa de uma palavra, de um conforto, né, de uma esperança, de algo assim realmente que nos conforta. Eu tive um tempo internada, não no manicômio, mas no hospital por problema de saúde orgânico, físico. E depois que passou aquele longo período assim que eu considerei, a gente considera um período de inverno, né?
Quando minha irmã chegou em casa, um dos meus irmãos, a minha irmã chegou em casa, eu olhei para ela e fiquei triste, mas muito triste. E eu disse para ela assim, mas você não teve coragem de me visitar. Eu precisava tanto da sua visita. Ela disse, estive sim, eu lhe visitei. Eu disse, mas eu não me recordo. Ela disse, mas eu estive lá. E realmente eu não me recordei, porque eu estava num processo de tanto sofrimento, de tanta coisa, que realmente muitas coisas não ficaram registradas na minha memória. Mas vejam só, né? A minha deficiência orgânica, mental, seja lá o que for, não registrou, e eu estava com aquela mágoa dentro de mim. A sorte que eu botei para fora, que eu conversei com ela e disse, né? Que às vezes a gente não tem coragem de dizer, e aí depois a gente adoece e não sabe nem por que a gente adoeceu, mas está lá, as coisas ruins que a gente armazena dentro da gente mesmo, não é verdade? Então é algo assim muito, muito interessante isso aí. E um colega nosso, numa dessas visitas ao hospital, através do centro espírita, ele também nunca tinha ido, né? Então criou coragem, porque foi no grupo. Aí quando chegou lá, entrou na enfermaria para visitar, quando ele viu a criatura lá, com alguns entubadas, não é nem entubada, mas com alguns acessos, aí ele olhou aquilo ali e começou, desfaleceu, né? Aí desmaiou no próprio quarto. Você veja só, o emocional dele como estava, a falta de preparo, né? E com isso aí ele não desistiu não, ele disse, eu preciso me preparar mais. E foi trabalhar o emocional dele, foi trabalhar essas emoções que a gente não está acostumado aí. Como muitas vezes a gente se destina em um hospital e diz assim, eu vou levar um pouco de força. E às vezes é a gente que está precisando dessa força, dessa ajuda dentro da gente, né? Porque quando a gente dá, a gente recebe. E recebe muito, não é pouco não, recebe muito. Quem teve a oportunidade de fazer visitas no Hospital da Miroeira, ali é um local de muito aprendizado para a gente, mas muito aprendizado mesmo. E algumas lições ficam guardadas dentro da gente para todo sempre, né? Lições de vida, né? Aí a gente fazia essa visita dia de sábado, de manhã, uma vez no mês, a gente ia lá. Aí a gente entrou na enfermaria e conversando com os enfermos ali, conversando com o senhor, ele disse, eu perguntei o que é que o senhor mais desejaria, assim, que iria trazer muita felicidade para o senhor. Ele disse assim, eu gostaria muito de um dia comemorar meu aniversário, porque nunca festejei um aniversário. Gente, fala nisso, para a semana é meu aniversário. Aí, e eu festejo, eu adoro comemorar, não passa em branco não, né? Comemoro, com o recurso que a gente dispõe no momento. E nisso, ele disse isso. Quando ele disse isso, aí a gente um olhou para o outro assim e disse, quando é seu aniversário? Eu disse, vamos se programar para fazer o aniversário dele, e a gente compra um bolinho na padaria, compra um pãozinho, um refrigerante, uma coisa assim, ver o que é que eles podem comer, e a gente leva. E aí eu perguntei para ele, o senhor gostaria de ganhar o que de presente? Aí ele disse, meu sonho é ter um radinho de pilha. Mas eu queria ter um radinho daquele que não só funcionasse a pilha, mas funcionasse a energia também. Para poder, quando eu saísse da enfermaria, que eu fosse um pouquinho lá fora, eu pudesse levar o meu radinho e aqui economizaria a pilha e ligaria na tomada. Eu disse, joia, né? Não falei nada. Aí a gente foi pesquisar e aí aquela coisa, a gente dá o melhor de si ao próximo, né? Levar aquela alegria, uma satisfação. O senhor já é bastante idoso, nunca comemorou um aniversário, né? E nisso, a gente conseguiu comprar o radinho para ele. Conseguiu. Quando a gente levou o bolinho, tudinho que foi cantar o parabéns, aí ele disse, antes que vocês cantem o parabéns, eu gostaria de fazer um pedido. Eu disse, pois não. Ele disse, vocês poderiam chamar os meus amigos das outras enfermarias? Olha que lição. A gente não pensou nisso. Porque ninguém é feliz sozinho. Veja, naquele momento era o primeiro aniversário dele. E ele lembrou dos outros pacientes, dos outros doentes ali. Veja que lição para a gente de fraternidade, de amor, de consideração pelo próximo. Aí a gente olhou assim para o outro e disse assim, a gente não veio preparado para isso. Mas, fazer a vontade dele, vamos chamar. Aqueles que tinham condições de andar, chegaram até a gente, né? Eram poucos. E aqueles que não tiveram condições, a gente foi até lá e levou uma pontinha do bolo, né? Uma coisinha que a gente fez aquela divisão assim, bem
maravilhosa mesmo. E foi a maior felicidade dele naquele momento de conseguir cantar o parabéns. Ele não estava preocupado com bolo, com coisa, era cantar o parabéns, era festejar, comemorar com os amigos dele. Que lição, que coisa tão singela, tão simples que a gente pode fazer. Agora a gente só faz isso quando a gente se envolve com o trabalho. Não é a gente somente ir, não. É a gente conversar, ver das necessidades, é fazer uma prece, é ler uma mensagem. Eu não sabia fazer uma prece, gente. E eu dizia, e aí, seu Carlos, o que é que eu faço? Ele disse, minha irmã, só observe. Só olha. Aí ele, da outra vez, ele lê essa mensagem e foi me preparando para aquele trabalho, né? E nisso, somos nós, a oportunidade foi dada de tarefa. Como também nós conhecemos uma outra senhora lá, e a gente chegou, essa época era a época pertinho do Natal, no mês de dezembro, e a gente foi na enfermaria feminina, que é separado, né? Masculino e feminina, a gente foi na feminina e conhecemos essa senhora, que ela é uma jovem senhora que ela tinha sido operada, amputou as duas pernas dela, estava amputada as duas pernas. E ela disse que não era daqui, ela era do interior, veio para tratamento e estava interna já há um pouquinho de tempo e fez essa cirurgia. E o marido dela tinha ficado lá e o único filho dela veio e estava numa instituição infantil, porque ela não podia tomar conta dele. E ela disse, meu maior presente de Natal seria poder ouvir a voz do meu filho. A gente morava na Várzea na época, né? Participava do SELEC, que é o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, que é na Várzea. E eu perguntei para essa senhora, e seu filho está internado aonde? Aí ela disse, eu me lembro do nome dele agora, Wagner. E ela disse, ele está no Instituto Guaranápolis. Gente, a gente estava na Miroeira. Vocês sabem onde fica, que hoje não existe mais, o Instituto Guaranápolis? Na Várzea. Gente, é acaso? Não existe acaso, não existe. E a gente olhou um para o outro assim, rapaz, o dedinho de Deus, né? E a gente, vamos aproximar essa família. Aí foi lá no Instituto Guaranápolis, falamos com a direção, tudinho, localizamos o Wagner. Olha, gente, faz um pouquinho de tempo, tá? Era o tempo de orelhão e com ficha. A gente comprou as fichinhas para ela. E ela disse, eu quero falar com ele. Aí não podia levar lá, porque era criança. E aí ela disse, eu vou por orelhão. Eu disse, mas como é que a senhora vai por orelhão desse jeito? Ela disse, eu arranjo uma cadeira de roda, me botam em cima e na cadeira de roda eu fico assim, nas minhas cotoquinhas, nas minhas pernas, e alcanço no orelhão e eu falo com ele. Aí a gente marcou o horário no Instituto Guaranápolis, com a coordenação, tudinho, colocaram a criança lá e a gente lá com ela, a equipe, os trabalhadores lá com ela. E a ligação foi completa. Que emoção. Olha, foi assim, um dos maiores presentes de Natal que a gente pôde receber naquele momento. Fazer com que aquela mãe ouvisse a voz do seu filho com 10 anos de idade. Não tem presente maior do mundo, não tem felicidade maior no mundo do que essas pequenas alegrias que a gente pode proporcionar aos nossos irmãos, aos nossos amigos de jornada, né? Então, graças a Deus, com o tempo, ela foi cicatrizando cada vez mais, conseguiu sair da enfermaria, foi para uma dos alojamentos que tem lá, fez umas casinhas que tem um apartamentozinho e conseguiu levar a criança para lá. Foi autorizado a criança para junto dela. E um dia a gente foi visitar, ela estava em cima, feito um patinete, né, em cima do patinete pela casa, para fazer suas atividades, porque ela não tinha mais as pernas, né? Então, assim, a gente viu a felicidade dela de estar agora em família, mesmo naquele ambiente, com tanta limitação, mas ela estava feliz. Por quê? Porque ela tinha muito amor dentro de si. Ela em momento nenhum pensou em desistir da vida, muito pelo contrário. Ela lutava pela vida porque ela queria cuidar do seu filho. E depois nós tivemos notícia de que ela recebeu alta e voltou para o interior e levou o filho com ela. Então, graças a Deus, né, a gente conseguiu, né,